Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo ele vai abençoar muito a sua vida. Então faça o possível para enviar para o máximo de pessoas que você conseguir. O tema da mensagem de hoje é o poder das escolhas. Muitas vezes nós não tomamos conta e não sabemos a importância das escolhas. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você sabe quantas escolhas você toma por dia? Você sabe quantas escolhas você fez antes de assistir esse vídeo? E é um dado que é um dado até científico, é um dado que traz bastante ênfase na quantidade de escolhas que nós fazemos. E de acordo com um blog americano, OnCov TV Science, nós fazemos 35 mil escolhas por dia. São muitas escolhas. Essas escolhas vão até de quando a gente se levanta, se eu vou direto para o chuveiro, ou se eu vou direto para a cozinha, ou se você vai pegar o celular, ou se você não sabe onde está o celular, ou se você fez alguma coisa. E essas escolhas elas estão mais profundas. E eu comecei a pensar, e eu comecei a discernir que as escolhas elas têm sim um peso na nossa vida. O que a gente faz de certo ou o que a gente faz de errado pesa positivamente ou negativamente na nossa vida. Não importa isso sendo um cristão ou não, esse princípio se aplica para todos. Se você faz boas ações, provavelmente, certamente você vai ter boas ações na sua vida. Agora, se você só pratica maledicências, coisas ruins, provavelmente você vai colher coisas ruins. Esse princípio da semeadora é um princípio que está além dos princípios bíblicos, mas ele está atingindo a todo mundo, acreditando ou não, essa lei da semeadura é real. E o que eu fiz foi um cálculo. Eu vou pegar aqui da minha colinha rapidinho para mim não errar nenhum dado, para você não deixar de ser abençoado por um erro meu. E eu fiz o cálculo da seguinte forma: um dia fazendo escolhas erradas são 35 mil escolhas erradas. Um mês fazendo escolhas erradas são 1.050.000 escolhas erradas. Se cada escolha que nós fizermos, nós ganhássemos R$1, nós já estaríamos milionários em apenas um mês. Imagina só você ficar milionário só escolhendo as coisas. E é muito, você nem se dá conta de quantas escolhas nós fazemos, né? São muitas escolhas mesmo. Um ano de escolhas erradas são 12.600.000 escolhas erradas. São muitas escolhas erradas. Agora a pergunta que eu te faço é: imagina isso tudo indo distante do caminho do Senhor. Imagina todas essas escolhas, tudo que a gente faz, a gente indo para o caminho errado. Imagina a nossa vida terrena, que ela passa muito rápido. Um dia desse tava começando a ver que eu estava ficando um pouco mais velho, e hoje eu estou à beira da maioridade. E eu começo a pensar que a vida ela é um simples vento, como a Bíblia costuma falar, e muitos filósofos falam que a vida passa muito rápido. A gente não percebe o que está acontecendo, é muito rápido os ciclos da vida se passarem. Imagina se esses ciclos, se essas estações, elas são todas fora da palavra de Deus. Imagina se essas escolhas que nós estamos fazendo não estão agradando a Deus. E melhor ainda, se nós agradarmos a Deus, nós seremos bem-sucedidos. Isso é uma verdade respaldada pela palavra de Deus. E o que eu quero falar para você é que as escolhas mais valiosas, elas estão de acordo com a palavra de Deus. Se as escolhas que nós fazemos são respaldadas pela palavra de Deus, com certeza essas ações trarão bênçãos para a nossa vida. E agora eu quero contar uma simples história, uma história que vai edificar a sua vida. Eu creio, assim como Jesus ele fez várias parábolas, eu quero fazer histórias e comparações, contextos, esse é um contexto criado, mas que ele vai abençoar a sua vida. A história começa da seguinte forma: imagina só que Joãozinho, ele teve um sonho, ele teve aquele momento com Deus e ele decidiu, e ele tem certeza que é da parte de Deus isso, e ele tem um propósito dele viajar, dele pregar a palavra por onde ele for. Ele tem essa missão nele, como se fosse um verdadeiro missionário. E ele começa a pensar, a imaginar nisso e sempre alimentar esse sonho. E o que eu acho interessante é que ele começa a decidir, ele começa a chegar para os familiares dele e dizer: mamãe, eu vou embora. Papai, eu vou embora.
chega pros irmãos deles e diz: ei, eu vou embora. E vai dando tchau e se prepara e fica toda hora pesquisando passagens, pesquisando viagens e começa a procurar com muito ímpeto aquilo. E ele procurando passagens, porque ele estava procurando um lugar, meio que tateando para saber o que era que ele queria, e ele começa a ver e procurar e ele toma a decisão de dizer que o lugar que Deus escolheu para ele é para ir para a Austrália, ir para esse continente da Oceania que é distante do Brasil, e ele decide ir para a Austrália. Ele decide viajar e ele diz: é para lá que eu vou. Então ele compra a passagem para a Austrália, e o dado interessante é que do centro do Brasil para o centro da Austrália são cerca de 15.500 quilômetros de distância em linha reta. E ele decide, ele compra a passagem, e como são muitas horas de voo, ele embarca e ele tem muito tempo para pensar. Ele, na primeira hora ele dorme, na segunda hora ele come, na terceira hora ele lê um livro, e depois que passa algumas horas ele nem se dá conta e ele começa a imaginar: será que era isso mesmo que Deus queria para minha vida? Será que era a Austrália? Será que era esse continente que Deus tinha colocado no meu coração? Será que era esse lugar mesmo que Deus queria que eu viesse? E ele começa a vir várias dúvidas, a vir vários questionamentos dentro dele, e ele começa a ter um ar de arrependimento. Ele começa a ter um ar de: meu Deus, eu fiz a escolha errada. E ele percebe que o lugar que Deus queria que ele fosse não era a Austrália. Não era que ele saísse do Brasil em direção à Austrália e ele fosse naquele ímpeto, mas sim para outro lugar. E ele chega na Austrália totalmente decepcionado. O Joãozinho diz para ele mesmo: meu Deus, que escolha errada que eu fiz. Perdi horas de voo, perdi dólares de dinheiro por causa do preço da passagem que estava cara. O dólar estava caro, assim como hoje. E ele começa a se questionar, a pensar, e ele no aeroporto mesmo começa a olhar na televisão os voos, os próximos voos, e ele percebe num cantinho da televisão, ele vê o nome Guatemala. Guatemala é o lugar que eu vou. Guatemala é o lugar que Deus me chamou. Aquele povo está precisando da palavra de Deus, e vai ser através de mim que esse povo vai ser abençoado. E ele começa a alimentar aquilo ali, e em poucas horas ele dá um jeito de comprar a passagem, divide no cartão em 12 vezes e compra a passagem de direção para Guatemala. Da Guatemala de onde ele estava, da Austrália para o centro da Guatemala, são cerca de 15.300 quilômetros. Então ele já rodou 15.500 e ele vai ter que rodar mais 15.300 quilômetros em direção à Guatemala. E ele começa com ânimo, com muito vapor e tudo, e ele chega na Guatemala e ele é super bem sucedido. Ele entende que é o lugar que Deus chamou ele, que é o que ele quer fazer da vida dele. Aquele povo estava precisando da palavra de Deus, e lá ele testifica: Deus me queria aqui. E agora, depois de ter contado essa breve história, eu quero fazer um contexto, trazer a moral da história, que é o mais interessante. A moral da história é que do Brasil para a Guatemala, se ele tivesse feito essa viagem, seria 5.300 quilômetros. Em vez dos 15.000 que ele fez para ir, dos 15.000 que ele fez para ir da Austrália para Guatemala, seria apenas menos de um terço da viagem. Seria, se ele fosse só uma das viagens, seria um terço da viagem. Se ele fosse só para um lugar, mas ele foi e teve que ir de novo. Então foi mais de 30.000 quilômetros rodados à toa. Foi mais de 30.000 quilômetros que ele foi para o lugar errado. Mas o melhor de tudo é que ele estava indo de avião. Imagina se ele estivesse indo de excursão, ou estivesse indo de outra forma, tentado ir turistando, ou ir de navio. Não sei se tem nem navio para esse lugar, mas eu estou fazendo uma simples comparação. Imagina só, seria mais demorado, seria mais tempo perdido, seria mais tempo longe do que Deus chamou. Seria pessoas que teriam perdido de ter sido abençoada pela vida dele. E o que eu mais fico impressionado é que cada quilômetro indo para o lugar errado é um quilômetro mais distante do que Deus nos chamou para fazer. É um quilômetro mais longe do que Ele projetou e do que Ele preparou para nós. O quilômetro, ele está fazendo uma representação dos nossos passos. Imagina se você precisa ir para Guatemala e você está indo em direção à Austrália. Você está indo no sentido totalmente oposto. Deus não nos leva para o lugar errado, Ele nos leva para o lugar certo. Você precisa entender que o que Ele faz na nossa vida é bom. E para trazer um versículo bíblico para abençoar a sua vida, em Provérbios 19:21 fala:
Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você não adianta querer fazer planos, querer fazer projetos, se não tiver respaldo da parte de Deus. Não adianta você querer, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, mas se não vir uma direção, se não vir resposta da parte de Deus, não faça. Você vai fazer igual o Joãozinho e vai se frustrar. Deus não te criou para você ficar frustrado. Deus não deseja que nós nos frustremos. Ele deseja que nós sejamos plenos no conhecimento e sejamos salvos. Então o que eu quero trazer para você é que Deus cria o homem, Ele nos dá a oportunidade de escolher, e as escolhas elas são muito importantes na nossa vida. Escolha certo, viva certo, que você com certeza vai ser bem sucedido. À luz da palavra de Deus, você vai ter vitória. Vamos nessa para o alvo.